depois esse material. Tirar algumas dúvidas que não ficaram muito bem claras, porque eu sei que às vezes as aulas é muito corrida, às vezes é muita informação, e aí é necessário que vocês assistam novamente para estar tirando essas dúvidas. E caso vocês assistam e ainda estão com dúvida, só mandar mensagem para mim no privado, que eu posso demorar até um pouquinho, porque às vezes eu estou dando aula, pessoal, eu dou aula em outra escola também, mas eu sempre respondo vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Estou abrindo aqui o material em PDF das nossas aulas hoje. Tem alguém mandando mensagem para mim aqui no privado, já pedindo atividades. Aí, assim que terminar essa aula, eu vou providenciar, tá? Eu vou olhar todas as mensagens que vocês estão mandando para mim. Eu olho tudo. Deixa eu pegar aqui o material da aula de hoje para a gente começar. Lembrando, a atividade de hoje está em forma de formulário. Depois eu vou compartilhar a tela e vou mostrar como é que está a apresentação para vocês. Mas antes, vamos aqui, sem mais demoras, vamos para a nossa teoria. Gente, eu falo muito e falo rápido, então, se por acaso alguma coisa não ficou muito clara aí para vocês, vocês falem para mim, por gentileza, tá? Estou pegando aqui, tá, gente? O material que eu preparei esse final de semana. Eu preparei tudo isso na sábado, fiquei o dia todo preparando material para vocês, para todas as turmas que eu tenho, né? Aula 5, vamos lá, conjuntos numéricos. A gente estudou as noções de conjuntos, inclusão, interseção, união, estudamos algumas coisinhas a respeito de conjunto, e aí a gente agora vai trabalhar com os conjuntos dos números, que são as famílias dos números, tá, gente? Todo esse material, ele tá em PDF, tá nas aulas gravadas, então vocês têm acesso a tudo, tá? Mesmo sem ter o livro em mãos, você tem acesso a todos os materiais. Eu vou compartilhar a tela agora, e aí vocês me avisem se porventura vocês não estiverem vendo, tá? Tô compartilhando agora, demora um pouquinho. Então, esse aqui é o material, eu vou até disponibilizar ele no grupo também, porque ele tem a teoria, tá? Então, tudo que eu compartilho no grupo, gente, não é apenas o exercício, eu coloco também a teoria para vocês possam estar estudando, certo? É muito importante que vocês tenham acesso a esse materialzinho que está aqui, ó. Preparei com muito amor e carinho, vou depois colocar lá no grupo, e aí vamos pegar nele hoje, tá? A proposta da aula é pegar nesse materialzinho. Então, como vocês sabem, a gente trabalha a parte de conjuntos, quando fala de conjuntos numéricos, é porque a gente vai trabalhar agora com conjuntos cujos elementos vai ser números, né? Numéricos, número, as famílias dos números. E nós temos, então, o conjunto dos números naturais, tá? Nós temos também o conjunto dos números inteiros. Os naturais, todo mundo já sabe o que é. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente, né? Números inteiros, a única diferença é que vai ter o acréscimo aí dos números negativos, certo? A gente viu isso semana passada, se não me falha a memória. Então, acréscimo dos números negativos. Então, vai ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai, tá? E agora, nós vamos estudar o conjunto Q. Esse conjunto Q aqui, ele é chamado conjunto dos números racionais, tá? O Q não tem nada a ver com racional, o nome, né? Porque natural tem tudo a ver com N, maiúsculo. Z não tem nada a ver com inteiro, né? O nome ao símbolo, certo? Então se acostumem com isso. Eu acho que só o natural e os números reais têm associação com os símbolos. Natural N, reais, que nós vamos estudar posteriormente, vai ser o R, tá? Mas inteiro, o símbolo é Z, não tem nada a ver. Racionais, que é o que nós vamos estudar hoje, o símbolo é a letra Q, maiúsculo, ok? Então, se acostume aí, vamos fazendo as anotações necessárias. Eu comprei, gente, uma canetinha mouse, eu ainda não sei usar ela, eu vou testar depois hoje, que é para facilitar a escrita, tá? Então, depois eu vou tentar
ver como é que funciona. Eu recebi esse final de semana e não tive tempo de mexer nisso. Mas aí eu comprei para facilitar a nossa escrita aqui para vocês, tá? Então, tudo que eu estou podendo fazer para que vocês tenham aí qualidade de ensino, tia Tassi está fazendo. Tudo que está ao meu alcance. Então, vamos lá. Olha só. Conjunto Z. Conjunto Z, revisão da aula passada, né, das aulas passadas, ele é fechado em relação à adição, multiplicação e subtração. Gente, a gente chama, quando eu digo que o conjunto é fechado, tá, é porque qualquer operação que eu faça naquele conjunto, por exemplo, eu vou fazer uma operação de adição com números inteiros, tá? Eu vou somar um exemplo, -1 mais -2. O resultado, obrigatoriamente, vai ser outro número inteiro. Então, quando vocês ouvirem ou verem em algum material, em algum livro, em alguma prova, essa questão de o conjunto é fechado, é porque a operação que é feita com aquele conjunto, e aqui eu estou dizendo que operação é essa, né? Não é qualquer operação, vai ser as operações de adição, vou até marcar aqui destacar, né, com o meu marcador de texto, multiplicação e subtração. Então, qualquer operação de adição, qualquer número que eu vou trabalhar com os números inteiros, tá? Qualquer continha que eu faça com os números inteiros, de adição, multiplicação e subtração, o resultado sempre será um número inteiro. Então, por isso que diz que ele é fechado. O que não ocorre com a divisão, gente. Quando a gente vai fazer divisão de números inteiros, nem sempre o resultado vai ser outro número inteiro. E aqui está o exemplo, tá? Por exemplo, embora, prestem bem atenção, ó, -2 dividido por 4, dá -3, certo? Aqui houve um errozinho de digitação, gente, aqui não tem esse quadradinho, eu vou até escrever o símbolo aqui para vocês, tá? Que às vezes quando a gente digita, principalmente símbolos matemáticos, né? Ele faz isso. Então, e -3 pertence ao conjunto Z, né? -3 é um número negativo, pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, embora eu consiga fazer essa divisão aqui, ó, resultando em outro número inteiro, não existe, prestem atenção, não existe um número inteiro qualquer, estou chamando de X, para qual a gente tenha 4 dividido por -4. Se eu inverter, tá? A gente consegue dividir 4 por -2, -12? A gente não consegue, né, gente? Até porque 4 é menor do que 12. Então, eu não consigo fazer essa divisão e o resultado vai ser um número aqui que não mora no conjunto dos números inteiros, tá? Então, para que eu possa conseguir fazer essa divisãozinha aqui, eu tenho que forçar o número, né? Eu tenho que colocar um 0, no quociente e colocar um 0 aqui do lado desse 4, fazendo com que ele seja 40, para que eu possa, então, dividir por 12. Mas do jeito que está, eu não consigo, tá? E o resultado que eu vou obter não vai ser um número inteiro. Beleza? É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Não precisa se preocupar com isso aqui, mas é importante que vocês saibam, tá? Que os conjuntos dos números, eles são fechados em algumas operações. Então, tem operações que eu faço que vai dar exatamente aquele conjunto numérico. E tem outros, que é justamente a minha divisão aqui, a minha divisão eu não posso dizer que vai ser um número que dá um número inteiro como resultado. Um exemplo aqui, 4 dividido por -12, certo? Então, por esse motivo, houve uma ampliação, desculpa, gente, uma ampliação do conjunto. Então, você tem vários conjuntos aí, você pode me perguntar ou até questionar, professora, para que tanta coisa, para que tanto número, para que tanto conjunto, para que isso? Só para dar trabalho a gente? Tudo tem uma razão de existência na matemática, certo? Algumas coisas a gente não consegue explicar, mas a grande maioria, sim, tem como explicar e tem como provar, tá? Então, os conjuntos numéricos, eles existiram, né? Surgiram da necessidade do homem, da necessidade humana. Então, o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais, surgiu da necessidade do homem contar os seus objetos, suas propriedades, seu rebanho, enfim, suas coisas. Aí,
Do conjunto dos números naturais, a gente viu aula passada, que teve operações, por exemplo, para quem não estava na aula passada, né? 2 menos 3. 2 eu não consigo tirar menos 3, não é isso? Dentro dos números naturais, eu não consigo fazer isso. Então, devido a essa necessidade de se operar com os números negativos, surgiu o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z. E aqui, novamente, para fazer a continha de 4 dividido por menos 12, isso aqui é um exemplo, tá? Eu não consigo resolver essa continha dentro do conjunto dos números inteiros. E aí, houve a necessidade, tá? De trabalhar com os números com vírgulas, com zeros, com frações, e aí houve uma ampliação do conjunto. E aí surgiu, então, o conjunto dos números racionais devido a essa necessidade, tá? Então, nós temos aqui um outro conjunto numérico, chamado números racionais. Eu sugiro que vocês façam todas as anotações necessárias, gente, porque isso aqui, por mais que ele já tenha um material pronto para vocês, é bom que vocês façam um resumo de vocês com as próprias palavras de vocês, o que vocês entenderam. Facilita muito o aprendizado, tá? Então, ele chama conjunto dos números racionais. É representado ou identificado, que é a mesma coisa. Deixa eu aumentar aqui o zoom, que eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui. Pronto. Então, o conjunto dos números racionais é identificado, representado pela letra Q maiúscula. É inicialmente descrito como o conjunto dos quocientes entre dois números inteiros, tá? Então, em outras palavras, né, que a minha função aqui é traduzir as coisas para vocês, é mediar aqui, tentar passar da melhor maneira possível, né, esses conceitos. Então, em outras palavras, nas palavras de tia Tássia, todo número racional é aquele que você pode escrever na forma de uma fração. Todo número que você consegue escrever na forma de uma fração, ele vai ser racional. Aí aqui abaixo nós temos alguns exemplos, tá, gente? Nós temos o número 0, né? O 0 faz parte também dos números racionais. Lembrando que esse 0, tá? Ele não pode estar no denominador. Então, o 0 não pode estar aqui embaixo na fração. Ele pode aparecer em cima, embaixo não, tá? Até porque não existe divisão por 0. Então, para que exista uma fração, o denominador, ele obrigatoriamente tem que ser um número diferente de 0. Então, nós temos o 0, nós temos os números negativos, o menos 1, por exemplo, nós temos as frações, menos 1 meio, menos 2 terços e por aí vai. Nós temos os números com vírgula, tá? Não coloquei aqui, mas os números com vírgula eu posso escrever na forma de uma fração e vocês vão ver isso aqui daqui a pouco, mas como eu estou me antecipando, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Depois eu vou testar na outra aula, eu já vou estar com a minha canetinha, vai ficar melhor a escrita, tá? Para essa aula agora eu não tive como testar ela ainda. Mas vamos lá. Ó, então, ó, por exemplo, 0, imagine que isso aqui seja um 0, tá, gente? Tortinho, mas é 0,25. Isso aqui é um número racional. Lembra que a definição de número racional, segundo a tia Tássia, é se eu conseguir escrever esse número na forma de uma fração, ele vai ser racional, não é isso? Todo número que eu conseguir escrever na forma de fração, vai ser racional. Foi o que eu disse. Então, 0,25, gente, eu tenho que escrever ele na forma de fração. Como é a representação de um número decimal, né? Porque esses números com vírgulas e zeros aqui, 0, alguma coisa, são os números decimais. Como é que eu pego um número decimal, 0,25, e transformo em uma fração? Alguém sabe qual é a representação em fração do 0,25? Se souber, pode falar aí no microfone, tá? Que eu não estou visualizando o chat no momento. Então, 0,25, gente, a sua representação em fração é 1/4.
Depois eu vou dizer como é que a gente faz isso, certo? Mas a representação de 0,25 em fração é 1/4. Se você pegar aqui o numerador, que é 1, e dividir por 4, você chega, então, a 0,25, certo? Essa aqui é a representação decimal e a fracionária, ok? Mais na frente a gente vai praticar mais isso. E o menos 1, gente? O menos 1, ele não está escrito na forma de fração. Então, como seria para representar menos 1 na forma de fração? Menos 2, o número 1, o número 2, como é que eu escrevo esses números que eu não estou vendo fração aqui? Eu estou dizendo que ele é racional, mas não está escrito na forma de fração. E para ser racional, eu preciso escrever, né? Eu tenho que garantir que esse número pode ser escrito na forma de fração. Então, como é que eu escrevo menos 1 na forma de fração? Então, é desse jeito aqui, ó. É ficar menos 1, certo? Um número, não posso alterar um número. O número é o mesmo. E aí eu passo um tracinho de fração embaixo. Lembra que quando não houver ninguém embaixo, em cima, do lado, à esquerda, à direita, sempre tem um? Então pronto, eu coloco o denominador 1 aqui embaixo, que não vai alterar o número. Então, menos 1 escrito na forma de fração é menos 1 sobre 1. Isso serve para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para qualquer número que não vier na forma de fração, tá? É só você colocar um denominador igual a 1 embaixo, que você não vai estar alterando o número. Ah, então, se eu, por acaso, você quiser tirar a prova real, e você dividir aqui menos 1 dividido por 1, o resultado vai dar menos 1. Então, eu não estou alterando o número, só estou garantindo e mostrando para vocês que o menos 1, ele é racional, e o menos 2, menos 3, o 4, o 5, o 6 e por aí vai, porque eu posso escrever na forma de fração, ok? Alguma dúvida até o momento? Digam aí para mim. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não? Ninguém tem dúvida, né? Então vamos seguir aqui. Vocês estão muito caladinhos, viu? Ó, então dessa forma, beleza. Então dessa forma, nós podemos definir o conjunto Q como o conjunto das frações. P dividido por Q, tá? Essa letrinha aqui não interessa, tá, gente? É para qualquer número. Quando a gente quer generalizar tudo em matemática, falar dos números todos que a gente sabe que não tem fim, a gente utiliza letras. Então, o número Q, o conjunto Q, é representado, então, pelos números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Na forma de P dividido por Q. E aí, deixa eu fazer aqui tudo que eu acho importante, tá? Eu gosto de marcar aqui com marcador de texto todas as informações que eu acho que importantes são marcadas com marcador de texto. Um número é racional. Então, se pode escrever na forma de fração, ele é racional. Lembrando que para existir fração, se tiver numa prova, se tiver numa avaliação, e tiver assim, qual é a condição de existência da fração? A única condição de existência, o único pré-requisito, a única exigência é que o denominador, que é o cara que fica embaixo, ele seja diferente de zero, tá? Porque não existe divisão por zero. Então, para que haja fração, o cara de baixo, ele tem que ser diferente de zero. Essa é a única exigência desse conjunto aqui, ok? E aqui em cima, deixa eu tirar aqui as minhas canetinhas daqui. Opa! Vamos tirar você daqui. Então, como todo conjunto, nós temos os subconjuntos que a gente viu na aula passada. O subconjunto, deixa eu passar esse carro aqui, gente. Na verdade, essa moto. Então, todos os conjuntos, todas as famílias de números, eles têm as suas subfamílias, né, os seus subconjuntos. Então, aqui nós temos na tabelinha, tá, conjuntos dos racionais não nulos, tá, que é a exclusão do zero, né, os números aqui, os elementos, eles não são iguais a zero, tá, é com a exclusão do zero, esse asterisco que vocês estão vendo aqui. Nós temos os racionais não negativos, né, e aí vai ter só os números
maiores ou iguais a zero, os racionais positivos, que são os números que são maiores do que zero, né, com asterisco, ó, só os positivos, né, com a exclusão do zero tem aqui esse asterisco. E nós temos os não positivos, que aí são aqueles que são menores ou iguais a zero. E os racionais negativos, só os negativos, então, é aquele que não tem o zero na jogada. Lembrando que o zero, ele não é nem positivo, nem negativo. Por isso que quando eu falo de racional negativo, eu tenho que tirar o zero. Então, aqui vai ser só os elementos menores do que zero. Quando eu digo racionais não positivos, o zero está na jogada, por quê? Porque ele não é nem positivo, nem negativo. Tá? Então, cuidado aqui, que esse detalhezinho, essas nuances aqui fazem a diferença, tá? Então, a questão da interpretação aqui, do pé à letra, né? Do pé, no pezinho da letra mesmo, a interpretação. Tem que ter muito cuidado. Não confunda racionais não positivos com racionais aqui negativos. Se eu falar quais são os elementos do conjunto dos números não positivos, aí não vai dizer que são os números racionais negativos, não, tá? São os números, obviamente, são os números o quê? Que são menores do que zero, né? Obviamente vai ter os elementos negativos, mas que o zero também pode estar presente, pode ser igual também a zero, tá bom? Porque zero não é nenhum nem outro, ele não é nem positivo e nem negativo. Então, do mesmo jeito que eu falei do conjunto Z, em quais operações ele é fechado, o conjunto Q também ele é fechado para algumas operações aqui. Ele vai ser fechado para adição, então, se você somar dois números racionais, o resultado será um número racional. Se você multiplicar dois números racionais, o resultado será um número racional. E na subtração também, se você subtrair dois números racionais, o resultado será um número racional. Agora, para divisão, eis o problema. Como não tem divisão por zero, então ele não é fechado na divisão, tá? Por conta aí dessa problemática por zero. Não existe divisão por zero. Então, o conjunto Q, ele não é fechado com relação à divisão. No entanto, né, adoro essas observações, adoro, porém, o conjunto Q asterisco, ele é fechado em relação à divisão. E quem é esse conjunto Q asterisco? Ele é o conjunto dos números racionais sem o zero. Então, se eu tirar o zero da jogada, eu consigo resolver o problema aí da divisão. Então, o conjunto Q asterisco é fechado com relação à divisão, que agora o zero não está mais aqui para me atrapalhar, certo? E aqui tem esse exercíciozinho, que é o mesmo exercício que está no formulário, gente. São duas questões, certo? São duas questõezinhas aqui para vocês. É o mesmo exercício, eu só fiz copiar e colar lá para o formulário, tá bom? E aí eu vou explicar bem direitinho como que funciona isso aqui. Antes de eu explicar, deixa eu mostrar para vocês como é que está o formulário de vocês, quando vocês abrirem, né? Vou compartilhar, então, aqui a tela. Falta 15 minutinhos, se não der tempo eu explicar nessa aula, no próximo momento eu faço a explicação, a gente faz os exercícios, tá? Faço bastante exemplos com vocês. Deixa eu parar aqui a apresentação e vou compartilhar a tela para que vocês vejam como é que está o formulário. E vou compartilhar aqui o formulário, só um momentinho. Vamos ver aqui, esse aqui, gente, ó. Esse aqui, tá? Que quando vocês abrirem, vai estar lá para vocês, certo? Aí vocês vão responder. Tem questões que tem mais de uma alternativa, tá? Então, tomem cuidado, porque tem questões que tem mais de uma alternativa correta. E aí, são duas questõezinhas, no final, tem lá para você colocar o seu nome. Ó, ocorreu um erro aqui, não é possível compartilhar a sua tela. Então, teve um errozinho aqui, gente, eu não consegui compartilhar, não sei se vocês conseguiram ver, mas apareceu aqui a mensagem. Vocês viram o formulário? Que quando eu fui tentar compartilhar.
Pronto, e quando eu fui tentar compartilhar, ele inclusive até passou algumas respostas, não sei se vocês viram, já tinha lá, quando eu compartilhei, tinha algumas respostas lá. Não. Aí, não, ainda bem, né? Mas já tinha lá, viu? Mas aí eu ia só mostrar bem rapidamente, só para vocês verem, tá? Vocês já devem estar acostumados a resolver esse tipo de questão por formulário, porque como o estudo é online, tem muito formulário, a maioria das coisas está vindo tudo no formato formulário para a gente. Então, minhas atividades também vai ser por meio dos formulários, porque facilita, ele tem uma correção automática. Então, na hora que você mandar para mim, você já vai ter, tá? Você já vai saber qual vai ser a sua pontuação e qual vai ser lá as questões que você errou e as questões que você acertou. Então, eu gosto dele porque ele dá esse feedback automaticamente, tá? É bem bacana. Eu vou fazer isso com todas as minhas atividades daqui por diante. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Não, tá todo mundo quietinho hoje, acho que é porque é segunda-feira, né, gente? Então eu vou perdoar vocês, porque é segunda. O meu notebook tá quase descarregando. Eu vou colocar aqui bem rapidamente aqui para carregar. E aí eu vou tentar explicar o primeiro exercício, certo? Que vocês vão fazer lá no formulário. Eu não vou responder não, tá? Vocês vão responder sozinhos, eu vou explicar. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela novamente, notebook carregando, eu tenho aí, são 9, vai dar 9h20, eu tenho ainda 10 minutinhos, dá para eu explicar pelo menos o número 1. Então, vamos compartilhar aqui a tela novamente com vocês, se alguém quiser falar qualquer coisa, fique à vontade, tá? Não fique na dúvida, não fiquem com dúvida em nada. Deixa eu só pegar aqui ela novamente, pronto. Compartilhar a tela aqui com vocês. Essa semana, gente, o nivelamento, tá? Que é a propulsão, que mudou de nome. Propulsão, essa semana vai ser com o professor Augusto. Então, essa semana eu vou apenas passar no grupo para postar a atividade, tá? Eu vou apenas passar no grupo para postar a atividade de matemática da semana. Tássia, Mas, oi, meu amor. lá só dá para marcar uma e a primeira é duas respostas que tá certa. A primeira, vamos olhar aqui. Sim, lá é Eu tô com a duas que tá primeira. certa. Pronto. A primeira aqui. Ah, entendi. Eu vou fazer essa edição. Eu faço o seguinte: não respondo essa número 1, agora não. Vou lá rapidinho, edito e mando novamente para vocês, tá? Tá Realmente, o bom, número 1 são obrigada. duas. Nada, meu amor. É, tá São fazendo duas as que contas estão. aqui. São duas. No número 1, né? No Só o número número um. 2, no número 2 só é uma correta. Então, acho que é por isso. Eu esqueci de marcar a outra resposta correta lá. Que eu já estou vendo aqui qual é. Então, vocês fazem, depois vocês fazem, tá? Eu vou editar rapidinho quando Tá terminar essa bom, aula, e aí eu envio o link novamente no grupo. Mas deixa eu explicar aqui. tá certo, obrigada. Obrigada, viu, Jéssica, por essa observação, De meu amor. nada, porque eu tava vendo aqui, eu fui tentar responder, porque a Sara disse que era duas, aí eu fui Isso, tentar. exatamente. Aí eu vou mexer lá, eu já tô vendo aqui. Tem uma, duas, três. É, é isso mesmo. Eu vou ajeitar, tá? Porque o número 1 é o seguinte: o número 1 aqui, ele tá diferente um pouquinho do número 1 que está lá, tá? Aqui, ele tá pedindo para você só assinalar V ou F. Lá, a única diferença é que tá assim: quais dos números abaixo, né, são números racionais. Então, você só vai dizer qual é. Ah, esse aqui é, você marca. Ah, esse aqui é, então você marca. Ah, esse aqui não é, não marca, tá? A única diferença é essa, tá bom? Para que eu tenha a opção lá de múltipla escolha, eu tive que formular a primeira questão. Então, lá não tem como marcar V ou F. Lá a gente vai ter que marcar e dizer, ó, esse aqui é racional, o que não é, não precisa marcar, tá? Então, vai ter mais de um número racional lá. E o que é um número racional e como vai vir as suas representações, tá? Então, por exemplo, aproveitando aqui o gancho, tá? Essa letra A aqui,
essa letra A que vocês estão vendo aqui e a letra E. Observe que a letra A, eu vou até marcar aqui com marcador de texto. Eu acho que só vai dar para eu explicar isso aqui, mas como nós temos 2 aulas hoje, não vai ter problema, tá? O restante da explicação fica para a próxima aula. Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Observe a letra A e a letra E de elefante. A de amor, E de elefante. Observe que elas são semelhantes, né? Ambos têm vírgula aí no seu número. Uma começa com 0, mas isso não vai interferir em nada, influenciar em nada. E a outra tem aí 1, alguma coisa, né? Ambas não tem fim, observe que tem reticência em todas elas, então, porque os números continuam, né? E aí eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês conseguem observar qual é a diferença da letra A para a letra E, tá? Eu sei que uma começa com 0, e outra com 1, tá? Mas essa diferença aqui que eu acabei de falar, ela não é importante. Isso não um começar por 0, e o outro começar por 1, não significa dizer que esse número é racional ou não é racional. Não tem nada a ver, tá, gente? O que começa com o quê? Tem vírgula em ambos, isso indica que pode ser um número racional, tá? Tem vírgula em ambos, isso é uma característica. Mas, o que vocês acham, o que vocês conseguem notar aí, o que mais tem na letra A e o que mais tem na letra E, quem é racional aí, quem não é, ou as duas são racionais na opinião de vocês? O que vocês conseguem aí diferenciar? Ou vocês acham que a letra A e a letra E, todas eu posso escrever na forma de fração? O que vocês acham? A letra A e a letra E. Respondam aí para mim. Ambas vão ser racionais, uma vai ser, a outra não. Na minha opinião, só uma. Qual delas? A letra A. Você saberia dizer por quê, Jéssica? Não. Alguém poderia? Pode arriscar aí, tá? Pode chutar. Então, como falta apenas 6 minutos para terminar a aula, eu vou deixar essa questãozinha aí, esse gostinho, tá? Essa dúvida para ser sanada aí quando a gente voltar. Vou fazer a frequência agora, para não atrapalhar a aula do professor Augusto, que se não me falha a memória é a aula dele. Então, vamos lá. Deixa eu fazer a frequência aqui com vocês. Aninha, Ana de quê, meu amor? Ana Flávia, é? Aninha, me diz aí teu nome completo, meu amor. Só o primeiro e o sobrenome. Eu sei que é Ana. Ana de Ana quê? Clara. E Ana Clara. Porque eu tenho Ana Heloísa também. Então, Ana Heloísa já sei, ok. Vamos ver aqui mais. Camila está presente. Estou fazendo igual se fosse no presencial. Daniel Fernandes. E Dudu é Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, lembrei. Seja muito bem-vindo, tá, Carlos? Nas nossas aulas, espero vê-lo em todas as minhas aulas, certo? Todos vocês. Vamos lá, continuando aqui. Daniel, Carlos Eduardo, oh, meu Deus, mexi aqui, ele saiu. Tá. Eliton está presente. Alguma dúvida, meus amores? Se tiverem, anotem, façam as suas anotações, que no próximo horário eu tiro, tá? Eliton, nós temos 2 Jéssica aqui, olha só, nós temos 2 Jéssica. Uma é Gomes, tá? Muito bem-vinda, tá, Eu sou Jéssica? Samara. Exatamente, a senhorita já conheço de outros carnavais, é a Samara. Jéssica Gomes, seja muito bem-vinda, você está me ouvindo? Tô, professor. Você já era da casa, meu amor, você é novata? Sou novata. Veio de uma outra integral ou era de regular, de escola regular? A escola regular. Como é que, o que você está achando do modelo da integral? O que você está, qual é a sua opinião? Tá gostando, não tá? Eu sei que a gente tá remoto, né? Mas até o momento, como é que tá sendo para você? Tá tendo alguma dificuldade? Um pouco. Em quê? Seja sincera, tá? Diga aí que se eu puder lhe ajudar, eu falo.
Tá tendo alguma dificuldade, meu bem? Pode falar. Fique à vontade. Aqui eu tô para lhe ajudar, tá? Não tô para prejudicar ninguém, não. Tá certo. Então, se você quiser, você pode ir lá no meu privado, tá? Uhum. No grupo tem o meu número. Vá lá no meu privado e diga para mim onde é que você tá com dificuldade para que eu possa lhe ajudar, tá Tá bom? bom. Tá. Matheus Felipe tá aqui, Jéssica, Luciene, Ravena é Débora, né? Ravena é Débora. É não, mulher, sou eu não. Não és tu não? E qual é o teu nome, lindona? Ah, Rayane. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, vai dar tempo eu terminar a explicação e a gente pegar o Kahoot hoje. Então, quem tiver com o Kahoot, puder baixar, eita, beleza. tia, só porque eu desinstalei. Se não puder, não tem problema. Eu compartilho a tela e aí todo mundo participa com a tela compartilhada. Não vai ter Peraí, problema. deixa eu ver se Tá? ainda tá instalado, porque eu sou meia doida aqui, vai que tá aqui, eu não tô vendo. E Renan, Rayane e Renan, são 13 alunos. Vou, eu desinstalei mesmo, mas eu Foi? instalo de novo. Pronto, então no próximo horário eu acredito que vai dar tempo a gente é, nos divertir um pouquinho com o Kahoot, e o Kahoot não vai ser aquele anterior que o pessoal que já tá comigo jogou, não, tá? Tem Kahoot novo. Do conteúdo que eu estou dando em sala de aula, eu preparei, tem um material lá do Kahoot novo para vocês, tá? Para a gente aprender brincando. Então, beleza, chamei todo mundo, não faltou ninguém, né, gente? Ser chamado. Se faltou alguém que eu não chamei, é só falar, tá? Ana Clara, Ana Heloísa, Camila, Daniel Fernandes, Carlos Eduardo, Wellington, Jéssica Gomes, Samara, Luciene, Matheus Felipe, Débora, Rayane e Renan, ok? Então, a gente se vê, então, no próximo horário. Um beijão para vocês. Boa aula aí com o professor Augusto. Até mais, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, manda aí as Tchau. atividades pra mim, por Tchau. favor. Ok. Na próxima aula eu explico por quê.